Glória a Deus, quero convidar o irmão aqui. Ontem à tarde, eu ainda estava viajando, a Genilda me contactou, dizendo que o irmão poderia estar conosco, sobrou um espaço na agenda para ele estar conosco aqui hoje pela manhã. Eu não o conheço, estou o conhecendo agora, com gratidão, irmão, alegria, privilégio conhecê-lo, que Jesus o abençoe. E aí a Genilda me passou essa informação de que ele estaria, eu comuniquei ao conselho, e nós, então, aproveitamos a oportunidade para poder ouvi-lo, para podermos sermos abençoados através da exposição da palavra, da comunicação do evangelho a partir da vida do irmão. Então, nosso desejo é que o irmão se apresente, fique bem à vontade, que seja usado pelo poder, pela mão e pela ação do Espírito Santo neste momento para falar ao nosso coração. Que Jesus o abençoe. Prazer é todo meu, pastor, em conhecê-lo, conhecer essa família maravilhosa que é dessa igreja. Minha primeira palavra é de agradecimento a essa igreja, através da SAF, que tem também se comprometido com o nosso trabalho lá na missão, orando pela minha esposa desde quando eu casei, nesse momento de enfermidade dela. Obrigado. E também orando nesse período do meu luto, né? Como o pastor disse, meu nome é Ageirson, eu sou o caçula de 4 filhos que meu pai e minha mãe tiveram. O único que ainda, por enquanto, serve ao Senhor Jesus com temor, né? E contando sempre com a graça dele. Mas eu creio que o Senhor vai salvar a minha família, né? Meu pai e minha mãe já faleceram há algum tempo e nós estamos aí firmes e fortes. Dando um breve testemunho para os irmãos me conhecerem. Irmãos, até a minha idade de 28 anos, eu, vamos dizer assim, achava, né, que servia a Deus na igreja católica, né? Eu digo achava não por discriminar e nem por fazer desdém, mas porque realmente o tipo de vida que eu levava desde os 10 anos eu assumi lideranças lá, como líder de adolescente, líder de jovens, e por fim eu cheguei a liderar uma boa parte de jovens, né? Na igreja católica tem um termo chamado de decanato, né, que são as 10 paróquias ali ao redor da igreja, da cidade, e então eu liderei essas 10 como líder de jovens. E foi quando o Senhor tocou no meu coração, me mostrou que Ele queria muito mais que aquilo para a minha vida, né? Não queria uma vida de falsidade como eu tinha, e que por fora eu era igual um fariseu, muito bonitinho assim, aparentava muita coisa boa, mas por dentro era muito podre, né? E o Senhor Jesus me demonstrou o amor dele pela minha vida, assim como aquela conversa com o jovem rico, né? Que o jovem rico veio falando, eu sou isso, eu penso aquilo, eu já faço isso. E Deus olhou aquele jovem com amor e explicou, né? Colocou a realidade para ele. E Jesus colocou essa realidade para mim. O que ele queria para mim. E aí, em 99, foi que o Senhor, né, confirmou essa salvação, essa conversão. E eu lembro que um amigo meu, que eu já não tinha muito tempo que eu não via, ele era um dos patrões de um outro amigo, colega que ensinava catecismo, né, na igreja. E ele me fez um desafio numa das visitas que eu fiz no escritório dele. Ele pediu que eu provasse aquilo que eu cria na palavra, na Bíblia. E eu estava com a Bíblia e olhei para ela. Eu fiquei, e agora? Né? O que eu vou fazer? Porque eu estava acostumado a abrir a Bíblia, e ensinar para jovens e falar baseado naquilo que eu achava. Gente, eu acho que é assim, assim, assado. E ia todo mundo aquele mesmo embalo.
E eu falei com ele, ó, eu não sei falar, não sei provar. E aí ele começou uma caminhada comigo de 1 ano e meio. Todo dia eu ia lá no escritório dele às 7 horas, antes de ir para o trabalho. Ele orava comigo, ele lia a Bíblia comigo. E começou a me discipular, a caminhar comigo, né? E 1 ano e meio depois, foi que meus olhos se abriram de verdade. E eu pude ver que o caminho que eu achava que era a vida era a morte, né? Era caminho de morte. E aí Deus me mostrou que tinha uma caminhada muito grande e também de parte de sofrimento, de dor, mas me mostrou também que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos, né? E eu sempre ando com esse versículo, Mateus 28, 20, a parte B, e já usei muito esse texto para acalmar corações, né, que estavam desesperados. Em 2017, irmãos, eu casei, né? Eu estava lá na Missão Caiuá, vim para São José do Mantimento. Não sei se tem parentes aqui lá em São José do Mantimento. Minha família é da família Câmara lá, minha esposa é da família Câmara. E então o Senhor me presenteou com uma linda esposa daquele lugar. E casamos, voltamos para a Missão Caiuá, ficamos mais um mês. E aí fomos para o Paraná, trabalhar com uma outra tribo. Meu treinamento sempre foi preparando para tribos, né, para povos indígenas. Eu fiz 3 anos de curso de teologia lá no sul de Minas. Fiz mais 1 ano e meio para o treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil, treinando especificamente para ir para o meio de uma aldeia. Seja em contexto de cidade ou contexto rural, né, muito longe, algum recôndito. E então, fomos para o Paraná, ficamos ali casados 1 ano e meio, e com 1 ano e meio cravado, minha esposa teve um problema grave de saúde. Teve 2 AVCs, e no segundo AVC, ela ficou gravemente, sua saúde ficou em risco, ficou na UTI 45 dias, e teve um dia que eu olhei para ela e falei assim, não, ela não vai aguentar isso tudo que está passando. Até alguns pastores, muito amigos meus, né? Na época, o reverendo Jackstone era meu pastor e muito amigo. O reverendo Theo, o reverendo Valdinei, deslocaram daqui de Minas lá para o Paraná, né? Para estarem comigo. O reverendo Wellington também. E depois eles disseram assim para mim, ó, passou um tempo. Aquele dia nós fomos e quando voltamos para casa, a gente disse, na metade do caminho nós vamos ter que voltar, porque acho que a esposa do GG, assim como eles me chamam, não vai aguentar. E minha esposa, nós ficamos quase 3 meses em Cascavel, num hospital muito bom, né? Deus providenciou isso. E ela ficou, e ela foi, devagar foi retornando, mas ficou com o cérebro atrofiado, ficou em estado de demência, e ficou 1 ano e meio sem me reconhecer, né? Toda vez que eu chegava perto dela com um beijo, ela dava um tapa, e às vezes eu passava com alguma roupa da casa, coberta, e ela olhava e falava assim, você roubou tudo do meu marido, né? Você roubou minha casa, você me trouxe para cá. E às vezes falava assim, cadê seu marido? Aí ela ficava olhando para mim, e a cabeça confusa, não conseguia lembrar de nada, né? E aí depois de 1 ano e meio, de tanto que os pastores foram lá, tinha um pastor que ia lá em casa da Santa Ceia e falava, ó, esse aqui é seu marido. E ela falava assim, não é meu marido não, e ficava brava, né? E aí um dia, depois de 1 ano e meio, para a graça de Deus, ela me perguntou, você é meu marido mesmo? Sou, mostrei as fotos de casamento, né? Mostrei a aliança, e que ela não podia usar aliança porque o dedo inchava muito. E então ela, então tá certo, né? Você é meu marido. E aí, continuamos a nossa batalha, lidando com a saúde dela. É uma doença rara,
muito rara, caso de 1 para 1 milhão de pessoas, chamada síndrome de Melas. Ela tira o oxigênio da célula, causa um monte de coisa na pessoa, sopro no coração, perda de massa muscular, surdez, diabetes, tudo isso ela teve, né? E aí, essa doença, ela é um pouco, age na surdina, né? Ela vai minando a pessoa de pouco a pouco e colocando ela aberta a muitas doenças, né? Mas, irmãos, quando terminou esses 3 meses de internação, o médico liberou, nós voltamos para a missão Kaiowá, né? Deus me deu a graça de poder cuidar da minha esposa e cuidar de indígenas, de pessoas, pregar o evangelho. Eu estava ensinando apicultura, né, uma profissão ali para que aqueles indígenas pudessem ter uma fonte de renda, ensinando a palavra de Deus. E pude fazer isso durante 5 anos. E aí, em janeiro, minha esposa teve uma outra crise muito grave com essa doença, um descontrole enorme da diabetes. Então, ela veio a óbito, né, dia 15 de janeiro. Esse mês fez 5 meses que ela partiu. E de tudo que eu vivi, na última noite que eu a vi ali no hospital, na UTI, toda entubada, eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, essa mulher é sua, ela não é minha. O Senhor me deu ela por esse tempo, quase 7 anos, 6 anos e meio, e quase 10 de convivência. E porque a gente namorou, depois terminou, fiquei 2, 3 anos lá no Mato Grosso do Sul. Aí voltamos a namorar e casamos, né? Eu falei: Senhor, essa mulher é sua, não é minha. Eu te agradeço porque eu pude conviver com essa mulher. O Senhor, eu casei, era um menino, apesar de 47 anos, mas eu casei, era um menino, e agora o Senhor me formou muito mais ainda do que eu sonhei, né, de maturidade. Então agora ela é sua. Se o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. Eu não vou ficar choramingando, eu não vou ficar aqui reclamando da vida. O que eu tenho a fazer é te agradecer por tudo isso. Orei, fui para casa. No outro dia me ligaram do hospital. E aí eu já, não me falaram na hora, mas eu imaginei o que fosse, né? Mas eu pensei 2 coisas. Falei assim: Senhor, ou o Senhor curou ela para mim, ou então o Senhor curou ela para o Senhor, né? E cheguei lá e descobri que Ele tinha curado ela para Ele, né? Então foi assim, né? Um golpe muito duro, muito complicado, e uma notícia ruim, né? Chata, mas em todo momento eu tive no coração que eu só pude agradecer a Deus. Irmãos, notícias ruins a gente tem sempre, né? Ou é um filho que foi para a escola e ficou doente, ou a esposa que teve algum problema de saúde, ou o casal não está bem e brigaram, e aí a igreja recebe uma notícia ruim. Como nós estamos preparados para receber notícias ruins? Riscos, né, que nós corremos, mediante a problemas emocionais que nós podemos passar a todo momento. Esses 5 anos que eu tratei a minha esposa, eu saí dele com uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma avaria emocional e mental grande, de que eu tive que fazer um tratamento com um profissional que eu achei que eu nunca ia precisar, que eu achava que era coisa de doido, né? Não, isso aí, quem vai nesse trem não funciona muito bem, né? O psicólogo e o psiquiatra, né? E aí eu pensei assim: então agora eu não devo estar funcionando muito bem e Deus vai me abençoar e vai me cuidar, né? Então saí com essas questões. E aí a gente vai passar por reações. E nós vamos aprender lá com o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a como tratar nossas reações mediante as pressões da vida ou as más notícias do dia a dia.
Primeiro de Reis, capítulo 19, versículos 3 até o 15, irmãos. Primeiro de Reis, capítulo 19, versículos 3 até o 15. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Reagir, readaptar e recomeçar. Nós temos um grande problema aqui nesse texto, na vida de Elias. Um homem que acabou, há pouco estava lutando contra profetas de Baal e venceu todos. O homem que orou para parar de chover e depois orou para chover. Um homem tido como alguém corajoso, alguém firme e forte, alguém confiante. Escuta uma voz: Jezabel vai te matar. Esse homem sai fugindo, sai temeroso, sai desesperado da sua própria vida. Fuga. A nossa primeira reação pode ser de fuga quando nós recebemos uma notícia ruim.
E dentro dessa fuga vem aquela murmuração e vem o cis. Ah, Senhor, se eu fosse mais presente na vida do meu filho. Ah, Senhor, se eu tivesse amado mais a minha esposa. Ah, Senhor, se eu tivesse ido por esse caminho e não por esse outro. Ah, Senhor, se eu tivesse optado por isso, por A ou por B. A fuga, a negação. Senhor, será que é isso mesmo? Eu lembro que quando eu recebi a notícia do médico lá em Cascavel, a primeira vez, ele falou assim: Ageirson, sua esposa está com uma enfermidade gravíssima. A gente não tem certeza, por causa que o diagnóstico precisa de exames. Mas pela minha experiência, e realmente ele tinha experiência com essa síndrome, ela está com essa síndrome aqui, foi explicando, e se afastou, e eu fui sentar num canto, e fui chorar, e falar com Deus. E eu perguntei: Senhor, como é que eu vou fazer? O que vai ser agora? Até quando vai ser essa batalha? Numa espécie de fuga, numa espécie de desejo, talvez de ouvir que o Senhor fala assim: ela vai ser curada agora. Não precisa correr, não precisa desesperar, ela vai ser curada. Mas eu não tive essa resposta. A resposta que eu tive é que o Senhor falando no meu coração: você sempre pregou para as pessoas que veio até a você, desesperadas. Você sempre usou Mateus 28:20, para falar que não há motivo de desespero. Então agora você vai praticar aquilo que você tem ensinado. Aquele choque, né? De não ouvir uma palavra assim de milagre, de cura. E ouvir uma palavra dura: seja homem, fique firme. Eu não estou perto de você, eu não vou estar com você até a consumação dos séculos. Será que esse texto é só romance na sua vida? E eu parei, falei assim: eu vou fazer isso, Senhor Deus, para glorificar o teu santo nome. Não sei até quando isso vai ser duro, quanto preço que eu vou ter que pagar, mas eu vou fazer isso. E Elias passou por isso, irmãos. Essa fuga, ir para a caverna. Deixou o servo dele lá e foi fugir para uma caverna. Foi murmurar. Quando Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu tenho sido zeloso, né? Eu tenho feito tantas coisas direitinho, tudo estou fazendo direitinho. Por que está acontecendo comigo? Por que esse pessoal me largou aí? Estão querendo matar os seus profetas à espada. A fuga é o que nós vamos ter em primeiro lugar. Más reações nós podemos ter, irmãos. Nós não somos feitos de aço. Nós não temos sangue, como falam, sangue de barata. Nós somos seres humanos. E Deus nos ama. E Ele vai nos colocar à prova, com certeza. Que o próprio Filho dele sofreu por nós, não tendo nenhum pecado. Elias passou por processos e a fuga foi a primeira. A reação, né? E agora ele vai passar por um outro processo. Readaptação. Versos 7 e 8 vai dizer assim, irmãos: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, a readaptação é para nos repormos. Depois de um baque, uma má notícia, precisamos nos repor. Porque agora, se você tem uma má notícia na mão, você precisa se repor, você precisa se readaptar e ver o que você vai fazer da sua vida. Você não vai viver a vida inteira resmungando e arranhando aquela coisa. Você não vai viver
como uma cabra, que vai ficar comendo, volta aquilo lá e come de novo. Você precisa julgar isso para fora e levar a sua vida. Esse homem recebe o socorro de Deus, recebe uma ordem, e ele come, sai, para numa outra caverna, e Deus de novo pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele de novo reclama com Deus, murmura com Deus. Versículo 10 nos diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e tal, e aquela choradeira. Um homem corajoso se pôs a murmurar. E Deus por 3 vezes perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí vem a misericórdia de Deus, a ação de Deus na vida de Elias. Elias, versículo 15: volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. O homem que havia vencido profetas. Um lobo virou uma raposa, uma raposinha com medo. E Deus, na sua infinita misericórdia, fala para Elias: faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Faça aquilo que eu estou te mandando. E Elias, então, ele parte para o terceiro processo, que é o recomeço. Ele reage mal, assim como nós podemos reagir mal. Ele se readapta, ele se repõe, ele se alimenta, ele aproveita do suprimento do Senhor, da palavra do Senhor, fica em pé e caminha. E agora Deus dá uma missão para ele. E esse homem, mediante o questionamento, mesmo mediante o questionamento desse homem, Deus supre a certeza, supre o alimento, supre as forças. Agora já não é mais hora de Elias murmurar, é hora de recomeçar. Elias passa por esses processos, atende a ordem de Deus e vai fazer o quê? Vai ungir reis e passar o cajado a Eliseu, vai fazer discípulos. Vai fazer discípulo, mediante uma palavra de uma mulher que queria matá-lo, que não ia se alimentar, não ia, mesmo que ela morresse, ela queria matar aquele homem. Nós temos um modelo do Novo Testamento, vários, mas nós temos um modelo aqui interessante, que eu olho na vida de Pedro, e Deus falando para Pedro, Jesus conversando com Pedro. Pedro, ele se sente ameaçado quando Jesus se entrega para a cruz, né? Quando ele é preso. E qual foi a reação de Pedro, né? Fuga, negação. E o que esse Pedro fez? Ele nega Jesus. Ele fala: não sou dos tais, não. Que isso? Quem te disse isso? Que mentira é essa? No Evangelho segundo João, no capítulo 21, no verso 16, Jesus fala assim, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Eu fico pensando o Senhor Jesus olhando para João, para Pedro, né, para Simão,
E se fosse eu ia ficar olhando para aquele camarada que você me traiu, né, seu traíra, pilantra. Você me traiu, né? E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor, o Senhor sabe. Pastorei as minhas ovelhas. Diante de uma traição, diante de uma negação, na cara dura, Jesus dá uma missão para Pedro e Pedro vira uma coluna do Evangelho. E estamos aqui hoje por causa desse homem e de muitos outros homens, que eram pecadores, eram falhos, mas que Jesus usou, usando da sua loucura, usando da sua falha. Jesus usou, Jesus amou, Jesus perdoou e deu missões. Que maravilha! Como Cristo se manifesta a nós, irmãos. Mediante a fuga, mediante a negação, Ele nos dá a chance de readaptar e recomeçar. O recomeço é duro, meu irmão. O recomeço é muito duro porque Jesus não está pedindo para você esquecer seu passado, não. Jesus não está falando para Elias: esquece tudo, esquece o que Jezabel falou e vem fazer isso aqui. Ele simplesmente disse: vai fazer o que eu estou te mandando. Assim como Jesus disse para Pedro: vai fazer o que eu estou te mandando, vai pastorear as minhas ovelhas. No fundo do coração que dói, Deus gera paz. Pensa bem nisso, irmãos. No fundo do coração que dói, Deus gera paz. Quando eu tive a notícia de falecimento da minha esposa, após orar por Deus, para Deus, por minha vida, para a vida dos meus familiares, que ia receber um duro golpe, eu saio dali com a certeza que Deus seria propício à minha vida. E eu saio ali disposto ainda a entregar a minha vida a Deus, mesmo com tantos sofrimentos. Eu creio que eu ainda esteja em readaptação, irmãos. Eu ainda creio que estou passando pelo alimento, pela revigoração, né, por me alimentar da palavra do Senhor, repor minha saúde. Assim como eu, era um solteirão de 47 anos. A minha esposa era uma solteirona de 39 anos, cada um com sua doideira, né? E que solteiro velho tem as loucuras deles. Dois se uniram, casou, se acertaram, né, no meio às confusões do que pensava e do que não pensava. Se o papel higiênico tinha que rolar por cima, tinha que rolar por baixo, né? E nos readaptamos. E recomeçamos a nossa vida agora, não como solteiro, mas como casado, né? E fomos nos readaptando nesses 5 anos de cuidar da minha esposa. Qual será a sua reação, meu irmão? A partir de agora, sabendo que Cristo é quem controla o seu ser. Eu não sei da sua vida, né? Mas eu sei que todos nós passamos nossas mazelas, nossas pendengas, né? Todos nós passamos por isso. E eu sei que se você está passando por alguma mazela aí, pendenga, agora é necessário que você pense bem. Como é que você vai continuar, a partir de agora, a encarar as suas lutas, as suas dores. Talvez a sua primeira reação não foi boa, não tenha sido boa. Talvez você ainda esteja enfurnado na caverna, tentando fugir da sua realidade. E talvez você nem sinta coragem de sair da sua caverna. E nem se sinta forte. Irmão, eu nunca me senti forte e nem mais especial que qualquer um de vocês. E às vezes as pessoas olhavam para mim, falavam assim: nossa, GG, você é um herói. Mas que herói, rapaz? Eu não sou herói, nem sou miserável.
Mas eu sou alguém que Deus cuida. Eu sou alguém assim que, alvo do cuidado do Senhor, alvo de oração, e que o Senhor tem usado orações para cuidar de mim. Pergunte-se sempre, irmão, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Pega o seu nome e coloca no lugar do nome de Elias. E pare bem para pensar. Não importa a situação, o socorro vai vir. O socorro virá bem presente, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é socorro presente no momento de angústia. Muitos fizeram na noite que eu estava vendo a minha esposa partir. Mas muita certeza veio depois disso. Certeza que eu estava fazendo aquilo que o Senhor queria. Certeza que eu fiz e que eu pude fazer o meu máximo para amar e cuidar da minha esposa. Veio terremoto, veio tempestade, mas Deus se manifesta agora a Elias no silêncio. Prossiga, meu irmão. Continue caminhando. Talvez você esteja num momento de silêncio também, e que Deus não está falando, você acha que Deus não está falando nada, mas no silêncio Deus também fala. No fundo do coração que dói, Deus fala conosco, Deus gera paz. O importante é entender que sempre há um porquê do que você está passando. Sempre haverá um como você vai passar por isso. A nós cabe o como. Senhor Deus, como eu vou passar? E será que isso aí é para me ensinar o quê? Com isso que eu estou passando. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos fomos consolados. Está aí a razão. Porque você está passando o que você está passando. Porque eu passei o que eu precisei de passar. Para ensinar outros irmãos. Para contribuir com o crescimento de outros. Qual que é o nosso dever como cristão? Ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e edificar a igreja. E se Deus vai usar o que você está passando hoje para edificar alguém, glórias a Deus. Aleluia. Porque nós precisamos cuidar disso. Irmãos, a palavra de Deus, ela jamais deve ser para ser romance. Né? Ai, que palavra linda é essa aqui. Nossa, que lindo. E isso nunca vai ser prática na minha vida. Eu confesso para você que eu já passei várias vezes por esse texto aqui, lendo as crônicas, livros de reis. Eu nunca parei para pensar nisso aí, nessa parte da corrida e da fuga de Elias. Eu sempre parei naquele texto que ele vence, né, com coragem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E levanta esse bordão com coragem, com vontade, mas esquece de que o nada me faltará também está incluído luta, dor, tristeza, angústia. Nós precisamos levar isso a sério. Porque nós precisamos fazer com que essa igreja cresça. Nós precisamos fazer com que o evangelho seja pregado a todos os cantos deste lugar. Quantas pessoas nós temos nessa cidade? Uns 50 mil? Não? Eu não conheço aqui. Eu vim aqui a primeira vez hoje. Achei muito bonita a cidade. Quase 8, né? É o dobro de mantimento. Né? Eu, quando passava lá em Guaíra, tinha o Rio Paraná. Era enorme. Uma ponte de quase 4 quilômetros. Eu falava assim com a minha esposa: ó, desse lado de cá dá para morar todo mundo de mantimento.
desse lado de cá dá para fazer um parque aquático para vocês se divertir. Ela ficava brava comigo, né? Porque ela amava muito o lugar dela e eu não podia falar mal de lá, né? Eu falava brincando. 8 mil, quantas pessoas nós temos crentes nessa cidade? Uns 4 mil? Se é 4, falta mais 4 mil para ouvir a palavra e crer. Não estou ignorando a questão da eleição, né? Mas como eu não sou Deus para adivinhar quem é ou quem não é, então eu preciso crer que todo mundo daqui dessa cidade é. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Nós vamos fazer com que essa igreja cresça. Não em números, para preencher só os bancos aqui que estão faltando, mas cresça em qualidade de vida. Cresça em vida para Cristo, em serviço. Cresça a obra missionária neste mundo todo que nós temos. Gente, tem tanta gente para esse mundo. 25 mil pessoas lá na Missão Kaiowá. Sabe quantos crentes tem? Não na cidade, mas na reserva. Que a reserva, se pegar só ela, o mapa, e colocar no meio da cidade, dá a metade da cidade de Dourados. 25 mil pessoas tem lá nessa reserva. Eu acho que se tiver 1.500 crentes, é muito. Nas congregações da Missão Kaiowá, tem mais ou menos uns 600, segundo o último censo que fizeram. Já parou para pensar? 25 mil pessoas? Nós então precisamos fazer isso, irmãos. Assim como lá na Missão Kaiowá, lá no Oriente Médio, na África, nos 4 cantos desse mundo, nós precisamos fomentar o Evangelho. Porque muitas outras coisas estão sendo fomentadas no campo. A droga, o álcool, falsos modos de adorar um falso Deus, né? Adoração a um falso Deus. Nós precisamos fomentar isso, irmãos. E para isso nós vamos passar por sofrimentos, né? Nós vamos passar por dificuldades. Parentes nossos vão sofrer. Nós podemos até correr risco de vida nos campos, nos lugares. Correr risco de ser isolado na sociedade. Mas nós precisamos continuar firmes. Elias, esse homem agora, ele vai lá, unge reis. E pega um homem e fala: agora você vai ser meu discípulo. Eu vou deixar você no meu lugar e você vai continuar. Quem vai continuar o que você está fazendo, irmão? Quem vai continuar o que você está fazendo? Não sejamos como Elias, nesse ponto de falar assim: ah, Senhor, eu sou tão zeloso, Senhor, sempre fiz as coisas direitinho, e agora estou sofrendo. Você vai sofrer, porque Jesus sofreu. E se Jesus sofreu não tendo pecado, qualquer sacrifício nosso é o mínimo que nós devemos fazer. Então, a minha oração hoje é um desafio para os irmãos. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer esse desafio para os irmãos. É um desafio de fé. Não sei o que você está passando. Se você não me contar também eu não vou saber. Eu não sei se você vai me contar por causa de tempo. Mas eu vou te falar uma coisa. Assuma agora um compromisso diante de Deus. De resolver essa luta que você está passando. De encarar isso que você está passando como algo que Deus está te dando. Como uma oportunidade de readaptar as suas reações ruins e recomeçar a sua vida. Depois que eu vim para Minas, lá do Mato Grosso do Sul, em abril, e eu vim orando ao Senhor. Falei: Senhor Deus, eu preciso agora recomeçar a minha vida. Eu ainda tenho que readaptar, eu ainda tenho que melhorar minha saúde, porque não dá para eu ir para o campo, né, com essas crises de ansiedade que eu tenho tido, com esses, né? Eu preciso melhorar minha saúde. E cheguei aqui, estou sendo tratado, estou sendo bem cuidado,
e tomando meus medicamentos que eu preciso para não ficar tomando a vida inteira e voltar para o campo. Eu preciso pedir a Deus que, eu tenho pedido a Deus também que, no meu recomeço, se Deus quiser me dar uma outra esposa, eu quero, né? Vai ser bem-vindo, né? E se Deus não quiser também, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas eu preciso recomeçar. Eu preciso que Deus me mostre se é lá na Missão Kaiowá ainda, se é em outro lugar. Então eu quero fazer esse desafio primeiro é para a minha vida. E é para a sua também. Se você ainda não terminou as suas reações, não passou pela fase de readaptação, e muito menos recomeço, assuma esse compromisso com Deus, que você vai resolver essas coisas com Ele. Vai contar com as misericórdias do Deus Todo-Poderoso, que se renova a cada manhã. E vai fazer essa oração comigo. Senhor Deus, Pai de amor eterno, Deus Emanuel, Tu és maravilhoso. O Senhor tem estado conosco desde o meu primeiro momento de vida e vai estar aqui neste mundo até o meu último suspiro. E aí eu estarei com o Senhor na glória. Mas eu preciso do Senhor tanto, Deus, para readaptar, para recomeçar a minha vida, para fugir das minhas más reações durante o meu viver. Eu preciso contar com o Senhor, Deus, que me fortaleça, que fortaleça os meus irmãos que estão nesse momento orando comigo. São um número infinito de lutas que nós podemos passar. Mas eu sei que o Senhor é o Deus infinito. O Senhor é o Deus do impossível. E eu sei que o Senhor pode agir na vida de cada irmão. Eu sei que o Senhor vai agir na vida de cada irmão. E eu sei que cada irmão aqui vai contar com essa graça maravilhosa do Senhor. Tem contado com essa graça maravilhosa de Ti, Senhor Deus. Então eu te peço, meu Deus, toca o coração de cada irmão que está aqui, meu Pai. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor Deus. Com que nós louvemos a cada momento, Pai. Com que nós busquemos a cada momento o Senhor nas nossas lutas. Para que as nossas más reações sejam diminuídas, Senhor Deus. Que seja tudo para amor do Senhor. Porque o Senhor dedicou o seu Filho amado por nós, seres miseráveis, que merecemos a morte, somos podres, e a qualquer momento nós nos iramos contra o Senhor, mesmo diante dessa luta que o Senhor, essa vitória que o Senhor nos dá nas lutas, mesmo diante de tantas vitórias que o Senhor tem nos dado, de poder respirar a cada momento, de ir dormir e nem contar quantas vezes eu respirei, quantas vezes eu parei de respirar e que o Senhor esteve conosco. Então, nesse momento, Pai, eu clamo a Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas e as vidas de cada um aqui, Pai. Eu faço isso, meu Deus, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.